Bom dia, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma semana, né? Essa semana, se Deus quiser, será mais uma semana aí abençoada para todos nós. Então, estamos aí iniciando essa semana com os nossos módulos, continuaremos aí com as nossas atividades modulares, né? Vamos continuar aí fazendo exercícios na nossa apostila e caderno de atividades. Então, hoje nós teremos aí matemática e história. Inclusive, hoje, pessoal, nós estaremos utilizando a apostila História do Paraná, aquela apostila fina, tá? Que vocês receberam lá no início do ano, que vocês receberam que é de História e Geografia do Paraná. Então, hoje nós trabalharemos com História do Paraná, ok? Então, vamos começar com matemática. Nós iremos lá na página 36 de matemática. Vamos lá? Página 36. A professora vai. Antes de começarmos a página 36, eu vou na página 35, bem no finalzinho da página, tá? Então vamos lá. Bem lá no finalzinho da página, nós temos lá o exercício 7. Nós continuaremos falando sobre simetria. Lembram das figuras simétricas? Que são aquelas figuras que quando a gente divide ela ao meio, ela é igual. Então, tudo que tem de um lado vai ter do outro, tá? E são iguais, não tem nada de diferente. E nós temos o eixo de simetria, que é a linha que divide essa imagem ao meio. Então, toda figura simétrica tem o seu eixo de simetria, certo? Aqui no exercício 7, então tá assim, ó. Milena está usando um espelho para obter uma figura simétrica ao seu desenho. Então ela fez lá um desenho de uma seta e colocou o papel que ela fez a seta na frente do espelho. Olha o que aconteceu. E aí, o que vocês observam? É a mesma imagem do outro lado? Sim. Tem alguma coisa de diferente? Não, né? É a mesma coisa da gente parar na frente do espelho, a gente vai ver a mesma coisa. Tudo que tiver de um lado vai ter do outro. Só que simplesmente vai estar invertido, em posição invertida, né? Uma da outra. Então vamos lá? Vamos lá para a página 36. O que você observa em relação ao formato e ao tamanho da seta e de seu reflexo? Então, vamos lá, nós vamos responder. Então, vocês vão colocar aí a seta e o seu reflexo, né? Tem formatos e tamanhos iguais. Então, a seta e o reflexo da seta, né? O seu reflexo tem formatos e tamanhos iguais. Então, eles são iguais. A mesma seta, ela tá igual do outro lado e no mesmo tamanho. Então, são iguais, ok? E aqui do ladinho tá aí, né, a menininha falando. A seta e o seu reflexo no espelho são figuras simétricas entre si. O espelho ocupa o lugar do eixo de simetria. Então, é como se ele fosse a linha divisória, né, que divide metade e metade. Então, nesse caso, quando se fica de frente do espelho, o espelho vai ser o nosso eixo de simetria. Letra B. Vamos lá? Letra B. O que você pode dizer a respeito da posição das setas? Então, vamos lá? A seta refletida está em posição oposta em relação ao desenho. Então, ela está em sentido oposto, sentido contrário, ok? É o que chamamos de cópia invertida. Então, né, por isso que a gente fala cópia invertida, ok? É igual quando vocês estão aprendendo aí lá no prézinho, aprendendo as letras. Muitas vezes, né, quantos de vocês não escreviam ao contrário, a letrinha E, né, fazia número 3, ou vice-versa, o número 3 fazia a letrinha E. Isso é chamado de espelho, porque é o mesmo formato, mas está em posição contrária, oposta. Então, a resposta aí vai ficar: a seta refletida está em posição oposta, oposição contrária em relação ao desenho, tá? Então, é uma cópia invertida. Podemos chamar de cópia invertida.
E agora, pessoal, ó, a gente vai trabalhar bastante quadriculado nessa aula de hoje. Bem legal. Só que tem que prestar muita atenção, tá? Então tá lá, desenhe figuras simétricas, as figuras dadas a seguir com relação ao eixo vermelho. Então esse eixo vermelho é o nosso eixo de simetria. Conte os quadradinhos da malha quadriculada com atenção, inclusive os brancos. Então aqui vocês têm aqui de um lado a letrinha Q. Vocês vão ter que formar a letrinha Q aqui também. Tem que fazer igual, pessoal. Então, por exemplo, vocês já sabem que tem que pular uma coluna de branco. Então, aqui não vai ter nada, branco. Então, aqui, ó, pulou um branco, pula um branco. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão pintar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E vai seguindo da mesma forma. Aí vocês vão ver, ó, um branco, um amarelo. Branco, 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 amarelo. Mesma coisa. Branco, amarelo. Branco, 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 amarelo. E assim por diante. Então, vocês vão fazendo linha por linha. Do jeito que vocês contarem aqui do lado esquerdo, vocês irão contar do lado direito. E aí vocês vão formar a letrinha Q e vocês vão perceber que vai ficar invertido, né? Não vai ficar aqui desse mesmo lado aqui. Vai ficar do outro lado, mas vai ser a mesma imagem, certo? A mesma coisa vocês irão fazer aqui na seta. Eu tenho aqui 2 azul, logo em seguida, então 2 azul. Depois 2 azul, 2 azul. E vai seguindo e fazendo, ó. Quando for metade, tem que ser metade. Olha quantos quadradinhos que são metades. Então, tem que fazer igual e com muita atenção. Ok? Exercício 9. Nas malhas quadriculadas a seguir, desenhe o que se pede. Então, depois trace um eixo de simetria e desenhe a figura simétrica. Então, aqui na letra A, está pedindo para fazer a letra inicial do seu nome. Então, desenhe o que se pede, a letra inicial do seu nome, igual a letra Q aqui. Então, vocês vão ter que dividir ao meio, igual tá aqui, pessoal, tá? Na vertical, em pé. Vocês vão dividir ao meio e aqui de um lado vocês vão montar a letra inicial do seu nome. Então, qual é a primeira letra que forma o seu nome? Por exemplo, a professora Andréia seria a letra A. Então, eu teria que fazer a letra inicial do meu nome, tá? E aí, vocês vão fazer do outro lado também, porque aqui tá pedindo que é para fazer como a letra Q da atividade anterior, certo? Então, vocês vão fazer isso, tá? Dividiu, fez a letra, vai fazer do outro lado também. E a mesma coisa aqui, só que aqui não é letra, vocês vão escolher um algarismo de 1 a 9. A mesma coisa, tá? Divide ao meio com o eixo de simetria e vocês vão desenhar, então, a figura, certo? A mesma coisa, só que aqui vai ser número. Vamos para a próxima página, página 37, também bem legal. Vocês vão completar o desenho de forma simétrica. O que é de forma simétrica? Tudo que tem desse lado, vocês vão desenhar do outro. Então, vocês vão completar, ó. Aqui, puxar e vir. E vai escrever o que formou. Então, vocês vão completar o desenho do jeitinho que tá aqui. Por exemplo, aqui, vocês vão fazer a volta e vão desenhar o mesmo tanto, ó. Aqui tá na metade, vocês vão completar a outra metade. E vão desenhar quantos triângulos tem do mesmo jeitinho. Pessoal, vocês vão desenhar, vão pintar e depois vão escrever aqui dentro desse quadro que imagem que formou. Então, vocês têm aí 4 imagens. Só pela metade vocês já têm uma noção do que vai se formar, certo? Então, depois vocês vão pintar bem bonito e vão escrever o nome das figuras. E aqui, ó, bem legal, pessoal. Vocês vão pegar uma folha, pode ser um sulfite aí, tá? Vocês vão dividir ao meio. E vocês vão fazer da mesma forma que tá fazendo aqui, ó. Vocês vão fazer esse desenho, que é o formato se fosse meio coração. Vocês vão recortar. Olha lá. Recortou. E aí você vai ficar com esse coração. Assim. E com essa marca aqui no meio, que é o nosso eixo de simetria. Certo? E aí vocês vão trazer esse coração para cá.
e vocês podem colar. Aí vocês vão pintar o coração, vocês vão traçar, vai colocar com linha pontilhada, onde é o seu eixo de simetria, e vão colar. Quem quiser já fazer isso com o coração, pode fazer. E aqui está falando que vocês podem fazer com essa atividade da página 10, que é o coração, tá? Ou vocês podem inventar ou copiar outro exercício da página 10. Então, vocês podem fazer ou esse coração, ou ir lá na página 10 e copiar, ou fazer outro desenho. Deixa a professora até olhar aqui na página 10 o que nós temos lá, tá? Na página 10 do atividade 10, tá? Não é página 10, desculpa, a professora aí errou, não é a página 10, é atividade 10. Então, vocês podem copiar da atividade 10, que é as 4 imagens lá, deixa a professora mostrar, que vocês completaram, essa daqui. Então, ou vocês podem fazer com o coração, ou vocês podem fazer assim, ó, tá? Então, dobrou a folha ao meio, se você inventar de fazer esse daqui, que seria um avião, vocês vão pegar e vai desenhar só isso daqui, a metade. Aí vocês vão recortar, certo? Depois que recortou com a folha dobrada, aí vocês vão ver que vai sair igual ele inteiro. E aí vocês vão pintar e vão colar lá e vai fazer o tracejado nessa linha de simetria, que é essa linha que divide ao meio. Aí vocês podem escolher, pode fazer uma árvore, tá? Então, lembrando, para fazer essa atividade da página 38, vocês têm que pegar o papel sulfite, dobrar ao meio e fazer. Desenha a metade do desenho e recorta, que daí a outra metade vai sair igual, certo? Conforme você abre o papel. Combinado? Então, caprichem, faça com muita atenção, tá? Precisa de muita concentração. E principalmente na atividade que usa essa malha quadriculada. Precisa estar muito, muito atento, ok? Depois nós temos lá, a professora vai voltar, nós vamos no caderno de atividades. Então, nós vamos lá no caderno de atividades. Lá no caderno de atividades, vocês têm, lá na página 39, a professora agora só vai falar, a professora não vai compartilhar com vocês, tá? Página 39 e página 40. Também vocês terão lá atividade sobre simetria, tá? Então tá lá, simetria e operações. A tela representada abaixo é obra do artista brasileiro Luiz Sacilotto. Então nós temos aí uma obra de arte. Aí vem a letra A. Esta obra é simétrica? Se for sim, trace os eixos de simetria que ela apresenta. Então, vamos lá. Então, ela é simétrica. Aí, vocês vão traçar ao meio, na vertical, tá? Bem ao meio. E também na horizontal, deitada, bem ao meio. E aí, vocês vão constatar que realmente ela é simétrica, tá? Letra B. Que figuras planas foram representadas nesta obra? Quadrados, né? E retângulos. Então, quadrados e retângulos foram representados. Nós temos aí vários quadradinhos, formando como se fosse uma letra X, e o retângulo, que é a tela maior, onde estão inseridos aí os quadrados, né? Então, o formato da nossa tela é retângulo. As figuras representadas nessa obra são simétricas? Sim, são simétricas, porque o quadrado, se eu dividir ao meio, ele é simétrico, o retângulo também, certo? E aí, vocês também têm duas imagens, a mesma forma. Então, vocês têm que partir do eixo de simetria e sempre contando. Procurem contar os quadradinhos sempre na horizontal. Conta lá, por exemplo, tá lá o verde. Tem um quadradinho verde, do outro lado vai pintar um verde, tá? Depois, na segunda linha, tem 2 quadradinhos verdes. Vocês vão pintar 2 verdes. Vai fazendo por linha, na horizontal, deitado, que daí vocês não vão errar, tá? E depois, na outra figura, a mesma coisa. Vocês vão ver lá, na primeira linha, tem um quadradinho rosa, vou pintar. Na segunda linha, eu vou ter um quadradinho rosa, um amarelo, branco e verde. Tenho que pintar nessa ordem. Rosa, amarelo, deixar um em branco,
e outro de verde. E assim por diante. Observem sempre na horizontal, tá, pessoal? Na linha horizontal, igual se fosse uma linha de caderno. Vai olhando linha por linha e vai pintando na ordem da sequência das cores, ok? Para vocês não errarem. E aí, finalmente, nós temos na página 40, nós temos lá, trace os eixos de simetria nas figuras que são simétricas. Então, só nas que são simétricas. E aí, o retângulo é um simétrico, é uma figura simétrica. Esse quadrado que está à ponta, meio, sem a pontinha, também é simétrico, só que vocês vão traçar assim, ó. Ó, tá vendo? Então, vocês vão traçar de assim, ó, na diagonal. Por quê? Para a outra parte também ficar aqui com a parte cortada. Então, vai ficar assim. E o meu retângulo, eu posso traçar na horizontal ou na vertical. Aqui, nessa cruz, também eu posso traçar aqui e posso traçar aqui. Aqui a seta, esse daqui, pessoal, ó, não tem como ser simétrico. Não tem, tá? Então, não tracem o eixo. E o sol, aqui a carinha feliz, se eu traçar aqui no meio, vai ficar simétrico, certo? Se eu traçar na horizontal, não vai ser, porque daí vai ficar a boca de um lado e não tem boca do outro lado. Vai ficar o olho e aqui não tem olho, tá? Então, tem que ser na vertical. Então, as únicas simétricas são a carinha, a cruz, esse quadrado com a pontinha cortada e o nosso retângulo. Então, vocês vão traçar aí o eixo de simetria, ok? Depois, exercício 4. Desenhe figuras simétricas, as figuras dadas a seguir em relação ao eixo de simetria. A mesma forma, vocês vão desenhar do outro lado uma figura igual, respeitando o espaço, os quadradinhos que estão em brancos. Então, tem que pular a quantidade certinha. E depois tem uma casa, vocês vão fazer o reflexo embaixo, a mesma coisa. Então, se vai fazer para baixo, vocês vão começar de baixo. Então, lá embaixo tem, por exemplo, tem 3 quadrados azuis e um amarelo. Vocês têm que pintar na ordem certinha. Então, sempre olhando, como a professora falou, sempre olhando na linha, tá? Por linha, para vocês não errarem. E o último exercício aí de matemática, vocês vão desenhar na malha quadriculada uma figura simétrica à outra. A mesma forma que vocês vão fazer lá a letrinha do seu nome e os números de 1 a 9. Aqui vocês vão escolher outra imagem, pensem em outra imagem, vocês vão desenhar de um lado, vai pintar e vai desenhar a mesma imagem do outro lado, tá? Respeitando todos os espaços que você fez que você desenhou primeiro. Então, tem que estar igual, tá? A imagem à outra, como se fosse um reflexo. Então, para fazer, pessoal, precisa estar bem atento, tá? Prestar bastante atenção, não precisa pressa, tá? Depois, pausem o vídeo se precisar de ouvir a professora falando de novo, mas não façam com pressa, tá? Façam devagar, com muita concentração e bom trabalho para vocês, ok? E agora nós iremos então lá para a história. Vocês vão pegar a apostila fina, a apostila de História do Paraná, ok? Vamos lá?